8 de maio, início da semana e começamos com, de certa forma, o pé direito. Sejam bem-vindos, mais uma análise técnica diária. Ontem tivemos a live, falámos da questão de hoje haver, de certa forma, algum retracement na maior parte das cotadas e índices e, de certa forma, foi o que aconteceu. Quanto às cotadas nacionais, em termos de movimento, temos o PSI a subir 0,7, DAX praticamente neutro, assim como o CAC e o IBEX a acompanhar. Já nos Estados Unidos, para já as coisas estão ligeiramente negativas, era o esperado era virmos cá abaixo, foi o que aconteceu. Quanto às cotadas, Altri está a começar a mexer. 2,7%. A Navigator, de certa forma, acompanhou com menos gás. O volume parece ser interessante. 0,72. Quanto ao BCP, continua a ser o BCP, 2,30 de subida para já tudo normal. CTTs 2%, temos depois a Galp a subir quase 2% e a Mota-Engil também quase nos 2%. Quanto às de retalho, temos a Sonai a subir 1% e a Jerónimo Martins a ficar neutra. Depois, basicamente, as renováveis, por assim dizer, continuam com aquela fraqueza. A EDP e a Greenvolt praticamente terminaram neutras, apesar da Greenvolt ter ficado, ter tido um valor bem mais elevado, não é? Ou seja, teve a subir bastante. Já a EDP Renováveis perdeu 1%, ela ia ficar neutra face ao máximo de hoje. Para já não são aquelas que estão com mais força. Olhando para Estados Unidos, vamos colocar isto então aqui a um dia. O dia hoje nos Estados Unidos está a ser bastante neutro. As financeiras estão a recuperar, digamos assim, e as energéticas também, a acompanhar aquilo que o petróleo fez. Quanto às tecnológicas, temos a AMD, eu não faço a mínima ideia porque é que ela está a subir 4,5%. Aquilo que eu sei é que ela tinha um ligeiro atraso, ou ainda tem um ligeiro atraso face à Nvidia e está a começar a recuperar. Não vi nenhuma notícia que justificasse este movimento. De resto, bastante neutro, sem grandes movimentos, por assim dizer. Houve uma que, deixem-me ver se eu me recordo, que teve um upgrade, que foi a American Airlines, ela deve estar aqui, ela teve um upgrade. Estes upgrades valem o que valem, né? Mas a grande questão é que começou a mexer. Eu digo que valem o que valem porque eles basicamente passam um upgrade de. É como quando eles fazem um downgrade de, sei lá, 26 para 24, quando o preço está a 20. O downgrade, apesar de ser real, né? Eles dão o downgrade, a questão é, face ao valor atual da cotada, não é assim um grande downgrade. E o mesmo aconteceu com o upgrade, passou, eu creio que dos 20 e poucos para os 20 e poucos mais algum. Olhando para o calendário, em termos de calendário hoje, é um dia calmo. Eu creio que nos Estados Unidos saiu qualquer coisa, vendas a retalho previsionais, nada de relevante. Não foi isso que fez mexer os mercados, pelo contrário. Amanhã vamos ter, ou continuamos com as declarações do BCE, vamos ter as declarações do Williams, ou da Williams, nem sei se é um senhor ou se é uma senhora, às 17 horas e o leilão das obrigações a 3 anos às 18. De resto, é mais um dia calmo. O dia mais importante, não se esqueçam, quarta-feira, quando saem os dados da inflação. Quanto às options, eu não creio que deve ter havido grande movimento para sexta-feira. Não se esqueçam, é aquilo que nós acompanhamos. Acho que é o mais importante, pelo menos para já, para sabermos onde é que vai terminar a semana, né? Em termos de movimento, continuamos a ter os 4.160 como a primeira barreira das calls e os 4.220. O ponto mais confluente continua a ser os 4.000, onde entraram muitas calls e muitas puts. É a barreira, é o intervalo que nós temos para esta semana. Vamos ver onde é que fica. Isto é um mero guidance, não se esqueçam. Basicamente, o que é que isto significa? Significa que temos, vamos supor, a cotada a fazer isto.
Isto é o expected move, não significa que não viremos aqui abaixo e até furemos. O mesmo acontece para o movimento para cima. Aquilo que significa é o movimento esperado, é o expectável. Mas para já estamos bastante neutros, porque estamos praticamente a meio. Olhando para o gráfico técnico do PSI, fizemos um gap up e aí fomos. Não sei porque é que isto está com a cor roxa, vamos tirar. Este era o pivô, perdemos-lo. Mas voltamos para a zona superior, estamos com esta resistência toda. Não se esqueçam, as resistências são importantes porque é um ponto onde normalmente as cotadas ou o movimento da cotada para. Paramos lá. Agora vamos ver o que é que acontece amanhã, a 1 hora. Porque é que eu digo vamos ver o que é que acontece amanhã? Porque rompemos a moving average, reagimos de uma forma bastante bullish à moving average a 200 e à de 50, fizemos um gap up, não viemos cá abaixo, foi sempre a subir e estamos a fazer aquela escadinha. Agora, se colocarmos aqui uma Fibonacci muito rápida, vemos que já passámos o Golden Pocket, ainda não, praticamente tocámos no Golden Pocket. Portanto, bastante neutro em termos de movimento, o expectável que aconteça e temos que acompanhar o fecho dos Estados Unidos, mas o expectável que aconteça é uma tentativa de romper, já que já fizemos aqui o mínimo mais elevado, uma tentativa de romper, se passar aqui este pivô, este será aqui o target, basicamente os 6.221. Caso percamos o pivô daqui, temos que olhar para os 6.127, onde tem a confluência das moving averages. Por isso, para já bastante, nas time frames mais pequeninas, bastante bullish na diária, quer dizer, estamos muito próximos do Golden Pocket. O Golden Pocket é uma referência porquê? Porque retracements que ultrapassem o Golden Pocket por norma, temos continuidade. Pode ser até aos 100%, pode ser até aos 123, mas por norma o movimento é bullish. Não ultrapassando o Golden Pocket. Por norma, o Golden Pocket é aquela zona onde as pessoas tanto podem entrar bull como bear, não é? Mas não ultrapassando o Golden Pocket, começamos a fazer o caminho inverso. IBEX, praticamente a mesma história, com uma diferença na visão diária. Estamos estancados entre as moving averages, mas no final acaba por ser a mesma coisa. O CAC está a começar a inverter esta tendência. Não se esqueçam, era expectável virmos à moving average a 50 a partir do momento que perdemos não só a moving average a 13 como a zona de suporte, mas depois também é expectável que o bounce nos leve até à moving average a 13. Foi o que aconteceu na sexta-feira. Hoje andámos por aqui, ou seja, estamos a fazer aquele movimento de lateralização, não é? Continuamos a fazer escadinha, bull acima, bear abaixo do pivô. Como é óbvio, time frames pequenas, as coisas podem ser resolvidas no próprio dia. De resto, eu vejo aqui esta linha de tendência, né, de máximos cada vez mais baixos. Eu só acerto isto e basicamente foi onde parámos, não é? Contas redondas, se começar a romper, começa a ficar bullish. Depois temos o DAX, diferente de todas as outras, porque hoje não mexeu, ok? Continuamos na parte superior, continuamos na parte de máximos, enquanto o IBEX e o PSI face ao DAX estão cá em baixo, o CAC está ligeiramente abaixo, o DAX é aquele que está a liderar, começando a romper esta zona, não tenham dúvidas que as coisas vão ficar bullish. Quanto ao Standard & Poor's, é a pausa. Nós queremos uma inside bar numa subida. Este tipo de subidas normalmente é acompanhado por este tipo de velas. É preferível fazer uma pausa e eu explico porquê. Porque começa a aliviar indicadores e essa é a parte importante, é nós começarmos a aliviar certos indicadores para começarmos a alimentar os parâmetros dos algoritmos de modo a que estes se sintam, digamos, mais confortáveis a adquirir cotadas ou posições para a maior parte dos indicadores estarem mais aliviados. Nós sabíamos que estávamos num ponto em que temos várias resistências, não conseguimos ainda romper este máximo, portanto o pivô ainda não foi ultrapassado, mas para já as coisas estão
a favorecer, digamos, o lado mais bullish. As QQQs, estamos na resistência, estamos no ponto de breakout. Não vai ser hoje que vai acontecer, não creio que será amanhã. Ou seja, nós ainda temos o tal movimento de retracement. É uma pausa, mas ainda podemos andar por aqui. Para depois quarta-feira, provavelmente com os dados da inflação, ou rompemos para cima ou viremos cá para baixo. E depois temos as small caps que começaram bastante quentes. Eu não sei porquê, mas começaram com. Eu tive várias que começaram com gap ups e depois veio por aí abaixo, outras nem por isso. Mas para já é aquele que está a ter menor performance e o Dow Jones a fazer também uma pausa. A VIX. É a pausa, é a mesma coisa. Esta vela ser verde, ser vermelha, sinceramente, vai dar o mesmo. Isto é uma pausa na queda, vamos acompanhar amanhã isto. MED, não se esqueçam, a volatilidade, posicionamento de puts e de calls, e para já está bastante quieto. Hoje está a ser um dia bastante neutro. O dólar também está a segurar-se nesta zona. Eu continuo bearish no dólar, mas a realidade é esta. Enquanto não ultrapassamos os 100,79, não olhamos cá para baixo. Esta é uma zona de forte suporte, estamos na parte inferior da Bollinger Band, não é expectável que furemos, sem mais nem menos. Provavelmente quarta-feira teremos a decisão. Ou viremos cá para cima, ou começamos a fazer um movimento de descida. Não se esqueçam, inflação mais baixa do que o esperado, pressionará o dólar para queda. Porquê? Porque alimenta ainda mais a ideia de que não só vamos fazer uma pausa, porque o Fed já deu essa indicação que em junho faremos a pausa, mas alimenta a expectativa do mercado de começar a haver em setembro o tal pivô, ou seja, a redução das taxas de juros. Se isso acontecer, é sinal que alguma coisa está mal e as pausas por si só, baixar as taxas de juros, cria pressão sobre a moeda. O petróleo fez um movimento, estávamos à espera. Para já, aquilo que nós falámos é o que está em cima da mesa. Ou seja, chegamos à zona de resistência. Batemos praticamente ao cêntimo na moving average. Estamos abaixo dos 73, baixo, acima, à volta deste valor é a resistência. Amanhã vamos ver como é que o petróleo se comporta. Ou fazemos o mínimo, e esse mínimo, não se esqueçam, continua a ser um mínimo mais elevado, não é bearish, ou simplesmente temos continuidade e vamos em direção aos 77. De resto, para já, isto é aquilo que eu acredito que poderá acontecer. Como é óbvio, isto é outra possibilidade, não é? Se vocês colocarem aqui, vai dar exatamente o mesmo. Para já estamos à procura do mínimo mais elevado. Para se formar o mínimo mais elevado temos que fazer o quê? Temos que fechar abaixo dos 73 e depois no dias seguintes romper os 73 e confirmamos o mínimo mais elevado. As obrigações estão a subir ligeiramente, para já nada de relevante. A Bitcoin passou o fim de semana em queda, não é? Sábado e domingo em queda, hoje caiu ainda mais, perdeu a zona de suporte, está a ficar complicado de certa forma. Porquê? Porque o nosso triângulo, primeiro tivemos aqui um fake out e agora será que temos aqui outro fake out? Eu não sei se o ouro está a fazer exatamente o mesmo, nem por isso. O ouro caiu na sexta, hoje está a recuperar, mas isto é um sinal de risk off. Significa o quê? Que se está a diminuir a posição de risco. Mas, tendo em conta os movimentos de Bitcoin, ela costuma fazer estes flush para depois tentar voltar para cima. 3 dias de queda, por norma, têm um dia de inversão, ou seja, pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui e depois logo vemos. Quanto ao setor energético, nada de relevante, o mesmo acontece com o financeiro, o mesmo acontece com o tecnológico, face àquilo que nós vimos das QQQs e demais. Green Volt, no dia, o que é que fizemos? Nada. Vamos apagar isto? Nada. Continuamos exatamente no mesmo ponto. Inside bar da sexta-feira, inside bar dos últimos dias. Vamos esperar. É aquilo que eu já vos falei na live de domingo. Temos aqui a zona que não queremos perder, 5,92.
posicionarem-se aqui é baixarem o vosso rácio de risco-recompensa. Porquê? Porque vocês estão a arriscar 3,5% para ganhar inicialmente os 9%, ou seja, 1 para 3, mas para já ainda não deu sinal de querer subir. EDP renováveis é praticamente a mesma coisa, só um bocadinho ligeiramente diferente, mas é praticamente a mesma coisa. E a EDP está a começar a fazer o seu bounce, voltou para a parte superior da resistência, ou seja, na sexta-feira fechámos acima, hoje andamos cá em baixo, deveria ter vindo aqui abaixo, provavelmente. Agora, não se esqueçam, sempre que perdemos moving average, fazemos o quê? Passamos de uma moving average para a seguinte, esperamos um bounce até à moving average acima e depois voltamos para a moving average abaixo. Ou seja, pode acontecer exatamente o mesmo, fazermos isto, depois voltar a 200. Rejeição na de 50, perdemos a de 100 e vamos para a 200. Isto está em cima da mesa, mas enquanto não der o sinal bearish, não vale a pena estarmos a olhar para isso, porque a realidade é esta. Aliás, o sinal bullish, a realidade é esta. Para já a sequência de máximos mais baixos e mínimos mais baixos. Começando a romper aqui a zona dos 4,89, olhamos aqui para cima para os 4,96. De resto, é um bounce e continuamos a navegar a moving average. Fechamos acima da moving average, mas já fechamos várias vezes e depois no dia a seguir tudo vira. Resumindo e concluindo, se amanhã abrirmos nesta zona, será mais bullish, porque abrirá a hipótese de virmos a esta zona dos 4,88, 4,89, forte resistência, começando a rompê-la, as coisas ficam bullish. BCP, estamos quase a chegar à resistência, né? Ou seja, quando nós procuramos bounces, os bounces normalmente é até à moving average. Quando fura, bullish, não haja dúvidas. Quando fura a moving average, que é a barreira, por assim dizer, bullish. Tínhamos aqui resistência de preço, tínhamos as moving average, furou, é bullish. Em termos de retracement desta queda, ainda não chegámos ao Golden Pocket, existe sempre essa orientação, por assim dizer. De resto, agora é acompanhar a moving average a 1 hora. Enquanto não perdemos a moving average a 13 a 1 hora, as coisas estão bullish. De resto, é aquilo que eu vos digo. Ela é complexa neste aspecto de tínhamos aqui um bom balanço, perdemos, viemos à zona de suporte e agora estamos na parte superior. E poderemos lateralizar, podemos, como pode simplesmente romper. Eu ficaria bullish acima dos 0,23, assim, que é assim esta zona, e apontava depois aqui para cima. Caso venhamos aqui e comecemos a vir para baixo, vamos procurar um mínimo mais elevado. Mínimo mais elevado significa o quê? Significa potencialmente fazer isto e depois romper esta zona, e aí já temos a confirmação de que isto está bullish, muito tipo Mota-Engil, não é? Já agora vou dar o salto para a Mota-Engil. Mota-Engil acabou por fazer isso, forte queda, subiu, depois andou aqui assim a fazer mínimos sempre mais elevados e sempre a confirmar máximos diários mais elevados. O que é que fez neste retracement? Basicamente andou 2 dias, 3 a cair, voltou à resistência e está a romper. Como é óbvio, a vela de hoje não é assim muito interessante. Porquê? Porque demonstra que os vendedores apareceram. No entanto, é natural que isso aconteça. Será que vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui? Não sabemos. É expectável que venha fechar a gap nos 1,99. De resto, pode acontecer o normal, que é continuar a escadinha na moving average e voltamos cá para cima, ou o anormal, que é acabamos por perdê-la e depois voltar aqui para baixo para os 1,87. Olhando para a Galp, o petróleo então está a fazer um bounce e a Galp também voltou para a zona de balanço. Isto é uma zona de forte resistência, onde houve muita distribuição ou acumulação. Tivemos distribuição no sentido de que isto caiu, mas viemos ao Golden Pocket e estamos a tentar voltar para cima. Para já as coisas estão interessantes, para o lado bullish. Agora é simplesmente acompanhar as moving averages. Esta confluência de moving averages vai ser um bom suporte, principalmente os 10,69, começando a romper aqui estes máximos, que basicamente foi o 10,93,5.
10,93,5, ou seja, um double top aqui, mas começando a romper esta zona, fiquem bullish e acompanhem o movimento para cima. De resto, ela chegou à zona de balanço, rejeitou e agora estamos, e que é natural de acontecer, atenção, sempre que nós vemos uma zona de balanço, uma zona de resistência, de lateralização, é natural chegarmos lá e haver aquela pausa, certo? É como as zonas de breakout, né? Nós podemos considerar isto uma zona de breakout, isto uma zona de breakout, chegamos lá, é natural haver pressão de venda. Vai haver muita gente que comprou aqui que ficou negativo e diz: "Ó, vou saltar fora". Assim como houve muita gente que entrou aqui na zona de suporte, ou a zona de procura e chegou aqui e fez o seu day trade, ou seja, vendeu, e agora vai passar à próxima. Vamos acompanhar os próximos dias. A nós está a fazer 3 velas interessantíssimas e é este ponto que eu quero, trazer para cima da mesa. 3 velas praticamente ao mesmo nível. Isto significa o quê? Significa a tal lateralização. Esta lateralização, que implicação é que tem que, se começarmos a romper esta zona, pelo menos até à moving average nós viremos, pelo menos. Claro, a moving average neste momento está aqui, mas amanhã ela vai começar a baixar, não é? No entanto, a realidade é esta: olhem para a zona de balanço e estejam preparados para, pelo menos, começar a olhar para a nós no sentido de ver se começamos a inverter a tendência. A uma hora nós estamos a inverter a tendência, pivô continua a ter um máximo mais baixo, face àquilo que nós fizemos hoje, mas as coisas estão-se a tornar bastante interessantes. CTTs voltou para a resistência. Eu acho que os CTTs em breve vão mexer. Não sei se vai ser amanhã, nós não fazemos previsão de datas, nós tentamos acompanhar o movimento das cotadas, por isso é que fazemos análise todos os dias, mas metam os CTTs debaixo do olho. Há quem diga que isto é um ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, é irrelevante. A parte mais relevante é esta: temos aqui uma zona para romper que não rompemos desde o início de fevereiro. E isto ou rompe de vez ou vem de vez cá para baixo. Depois de termos feito este movimento na sexta-feira, que é o movimento da apresentação de resultados, hoje recuperamos, o volume, como é óbvio, baixou, mas a realidade é esta: trouxeram para um ponto que é bastante importante. Portanto, a ideia será fazer o quê? Fazer um mínimo mais elevado e depois então tentar romper. Caso abra com gap up, cuidado, porque poderemos vir aqui ou não, mas o mais provável é virmos aqui. O movimento seria praticamente o mesmo. Um gap up traria-nos para aqui, um gap down traria-nos para aqui, mas o ponto de entrada seria basicamente o mesmo. Portanto, estejam atentos. Em breve rompe. Quando? Não sei. Se vai alguma vez chegar a romper, também não sei. Pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui, romper e depois simplesmente voltar, mas é uma cotada que vocês devem ter debaixo do olho. Jerónimo Martins, em sidebar, esta lateralização começa a ser aborrecida, não é? É este tipo de escadinha. Eu tenho falado, tenho insistido nisto. Eu testo estas escadinhas. Estou a apanhar algumas destas e perdi subidas. Tudo bem que resultados vale o que vale, mas para já esta lateralização é aborrecida. Bulls acima dos 23,12, bears quando perdemos a moving average e principalmente aqui o pivô dos 22,44. A Sonai também voltou para a zona de balanço, começou a romper esta zona de máximos mais baixos. Hoje imprimiu um máximo mais elevado depois de ter feito um gap up. Para já, o target seria voltar para os 1,06, como é óbvio. Fiquem atentos ao movimento. Bollinger Band, volta abaixo, rompe de vez. De resto, vamos ter apresentação de resultados, vamos ter aqui dividendo. No limite pode acontecer isto. Ok? E depois nos resultados vemos o que acontece. Altri, saímos desta zona. Acho que isto, eu não sei quem é que fez, já não me recordo, mas houve pessoas que na sexta-feira fizeram
posicionamentos, pelo que os meus parabéns. Realmente, quando nós nos posicionamos e depois começamos o primeiro dia da semana com um movimento extremamente bullish, não há discussão. Foi uma excelente entrada, rompemos a zona que tínhamos para romper, esta zona que é um azul marinho, não é? Agora, o target continua a ser basicamente esta linha de tendência. Esta linha de tendência é uma linha de tendência que tem meses, não é? Desde maio do ano passado. Nós começamos a romper isto, não tenham dúvidas que as coisas ficam bullish. Não tenham dúvidas. Não significa que vamos fazer isto assim de repente. Isso não é o que normalmente acontece. O que normalmente acontece até é isto. E depois viramos aqui assim abaixo. Isto é o que normalmente acontece. No entanto, olhem para a Moving Average a 200, vejam a reação. Começando a navegar acima da Moving Average a 200, acho que tem a garantia de ter tido um posicionamento interessante. De resto, para já é deixá-la ir, e a Navigator está com atraso, presa na Moving Average a 100, mas no fundo o movimento acaba por ser o mesmo, só o fecho não foi assim tão interessante. Olhar aqui para cima. E depois temos a RAN, que não mexe. A RAN está a fazer balanço, está a fazer suporte na zona de suporte. Ela já fez aqui um movimento, fez um trambolhão depois da apresentação dos resultados, e agora está a fazer uma pausa. Não se esqueçam, as correções são como? Tenham sempre em mente o tal ABC, A, B, C. À partida é isto que acontece. Pode não ser tão linear assim, pode só fazer isto e depois vir aqui, ganhar suporte e romper. Agora, esta zona é basicamente 2,62 até 2,65, ligeiramente abaixo disso. Não creio que seja assim tão interessante quanto possa parecer. Quanto às cotadas americanas, vamos ver então a American Airlines. Ela teve o tal upgrade, teve um gap up. Não sei porque é que as notícias aparecem aqui do PacWest, mas enfim, teve um gap up, teve mais elevada, não chegou a tocar na Moving Average a 200, não rompeu o máximo, a tendência continua a ser de queda, mas a realidade é esta, tal qual como nós tínhamos falado em todas as outras, né? Quando nós vemos esta sequência e começamos a romper, é natural que as coisas fiquem bullish. Para já, bullish sem dúvida, mas moderadamente, por não termos rompido o pivô. Nem todas as aéreas United Airlines fizeram o mesmo movimento, mas acabaram por responder da mesma forma, ou seja, o pivô ainda não foi ultrapassado, mas esta zona de balanço está interessante e sem dúvida os 47,82 estão em cima da mesa. A Apple, assim, uma notícia qualquer, eu não percebi nada da notícia porque basicamente dizia que eles iam fazer um shell offering. A Apple não faz shell offerings nenhum, a Apple por norma faz o oposto, né? Comprei ações. Mas enfim, queríamos um retracement desta subida. O que é que fizemos? O retracement mais bullish que existe, que é o que? Um gap down e volta lá para cima. Como é óbvio, a resistência está aqui e ainda não ultrapassamos. A Amazon continua nesta zona de balanço. Eu creio que a Google acabou por passar essa zona, mais ou menos, passou esta. Ou seja, a Google está mais bullish, sem dúvida. Olhar aqui para cima, temos a Nvidia que continua o seu movimento, continua na resistência, continua a achar que até a apresentação dos resultados, nós sem dúvida vamos ver os $300. Eu não faço posicionamentos neste momento na Nvidia, como vocês sabem, eu saí, alguns aqui assim. Mais ou menos aqui assim, não me recordo qual foi o valor exato. Aquilo que eu sei é que eu saí, fiz break-even na posição que tinha, que era uma posição elevada, que teve 1 ano e meio negativa. Acabei por posicionar na AMD, depois de ter saído na AMD. Para já as coisas estão, já está a imprimir, como diz o outro. Agora, porque é que a AMD está a subir 6%? Faço a mínima ideia. Neste dia foi porque saiu uma notícia que o CEO ou a CEO tinha comprado ações, blá blá blá. A parte engraçada é esta: eles não podem comprar ações durante X tempo antes e após os resultados. A parte que nos interessa é o quê?
3 dias de subidas. Isso é o mais importante. De resto, a AMD é que está mais bullish dos semicondutores. Tínhamos aqui a zona para romper. Já posso tirar isto, mas tínhamos aqui a zona para romper e acabou por o fazer, não é? E quando isso acontece, acho que as evidências são no mínimo bullish, e para já começa a ser. Ainda temos a questão do mínimos serem mais baixos, isso não mudou. Aquilo que eu tenho falado sempre é o quê? Vamos agora que estamos a chegar à resistência à procura do mínimo mais elevado e depois começar a olhar dos 95 para esta zona dos 105. Muito mais óbvio será voltar para os 120. Para já é a única dos semicondutores que está com extremamente forte. Micron nem por isso, né? Micron pelo menos não subiu muito hoje após a abertura, mas veio cá abaixo, está a começar a recuperar. O mesmo acontece com a Intel, salvo erro, não tenho aqui, mas índice a fazer praticamente o mesmo movimento que a Micron, apesar de ter feito um gap down. De resto, Google, Netflix rompeu uma zona, é mais visível a uma hora. No cômputo geral, ela não rompeu nada, não se esqueçam, não é? Aquilo que nós queremos romper é este triângulo da linha azul, mas este balanço que nós tínhamos aqui rompeu, e rompeu de uma forma, para mim, inesperada. Para mim foi inesperado. E foi inesperado porque eu tinha visto esta zona, há muita gente a partilhar, pelo menos no Twitter, né, este setup. Porquê? Por causa das options, né? Não se esqueçam, este tipo de subida, que basicamente correspondeu a 2,3%, para quem coloca options na zona de resistência, a dizer assim, vou comprar uma call para os 331, isto nos rendeu 2%. Isto rendeu-lhes sensivelmente uns 50%, no mínimo. Eu tinha visto isto, vi que ela começou a romper, eu não vi posicionamento nenhum. Porquê? Porque para nós comuns mortais que não usamos options, basicamente isto não é uma subida tão interessante quanto isso. A subida interessante vai ser romper aqui a linha tendência, e para já só estamos a ir à linha tendência, para já. Quando começar a romper esta zona, nós começamos a olhar para aqui, ou seja, acima dos 335, começamos a olhar para cima. A Airbnb a fazer praticamente o mesmo, não é? Um gap up e vai apresentar resultados. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas há muitas que estão a ocorrer antes dos resultados. DraftKings está a fazer pausa hoje, a Shop continua. A Shop é aquela que eu estou com mais raiva. Eu tinha basicamente 400 ações, sensivelmente $19.000, não é? Saí praticamente break-even, porque não vou jogar para os resultados. Ela estava a começar a ficar chata e começou a fazer a tal sequência de mínimos, de máximos mais baixos, e estava na altura. Por aí, tudo bem feito. Veio os resultados, o que é que ela fez? Subiu 23, dia a seguir sobe mais 8, hoje está a subir mais 4. A paragem dela muito provavelmente será aqui na zona dos 74 até à zona dos 67. A Baba está quieta, de certa forma, continuamos de olho na Baba, acho que está a ficar interessante. Vamos ver só mais uma. Eu acabei por fazer posicionamento aqui na Plug Power, basicamente onde ela está. Eu inicialmente, na abertura do mercado, ela abriu com um gap up, mas na abertura do mercado eu meti aqui buy order, e depois subia. Como eu expliquei, isto é a jogada de tirar a moeda ao ar, ok? É de olhos fechados. A tendência começa a ficar bullish. Em termos de preço, começa a ficar bullish. Mais uma vez, fechámos acima da moving average, perdemos-la. Fechámos acima da moving average, perdemos-la. Para já, o movimento não é este. No entanto, vai apresentar resultados quando? Quarta-feira. Será que ela sobe para os resultados e vem até aqui? Irrelevante
no meu caso. Porquê? Porque depois vem a apresentação dos resultados e ela pode afundar tudo, como pode ir para a lua. Eu comprei apenas 100 ações, são 900 e poucos dólares. Essas 100 ações não faz doer nada, né? Porque basicamente se ela vier para aqui são 2,5 dólares, são 250 dólares. Eu olho mais para esta parte, como o posicionamento é muito pequenino, isto seria na mesma 26%, não se esqueçam. Eu olho mais na ótica, e por isso é que fiz o posicionamento, olho mais na ótica de já tenho uma posição pequeníssima e se ela começar a vir para aqui, começar a romper, eu vou acompanhá-la, por isso é que ela já está aqui. A Enphase, ela está chata. A Enphase está muito chata. Eu tenho uma posição, creio que são 100 ações, nem sei, né? Estou negativo, foi mais ou menos aqui assim. Creio que sim, comprei 50 aqui, o meu preço médio anda aqui assim nesta zona. Mas ela está chata no sentido em que ela não está a fazer movimentos bruscos, e aquilo que nós queríamos era movimentos bruscos. Para quê? Para apanhar a moving average mais rapidamente. Senão, não demora muito, vamos apanhar a moving average aqui. E como é óbvio, a moving average é que vai ditar o resto do movimento. Para já, está a subir, mas ela fica negativa no dia e depois acaba por recuperar qualquer coisita. Está a ficar bullish, de certa forma, mas sem grandes indicações. A Tesla fez um gap up, veio cá para baixo, nada de especial. Nada especial no sentido em que subimos no dia anterior 5,5% e este gap up foi vendido, mas está a fazer suporte. O mesmo acontece com a Xpeng, o mesmo acontece com a NIO. A NIO chegou a estar a ficar negativa no dia, para já está a imprimir mais uma doji. Aqui tínhamos o tal martelo invertido. Que basicamente é spinning top, ou lá aquilo que eles chamam. A grande questão é, perdemos esta zona nos 8,10, veio aqui aos 8,02 e depois começou a inverter, mas para já eu continuo a dizer-vos que a minha lógica é só esta. Neste momento existe um target. Esse target começa aqui nesta zona. Começamos a romper isto, olhamos para aqui. As contagens que eu tenho visto de Elliott Waves basicamente dizem isto, ok? Não se posicionem sem ter consciência, mas estamos numa zona interessante. A Rivian chegou a estar negativa, está a voltar, vai apresentar resultados esta semana. Nós não sabemos o que é que ela vai fazer, e o mesmo acontece com o Lucid, que esteve a cair bastante, está a recuperar, mas hoje apresenta resultados e sabemos lá o que é que ela vai fazer, né? Por norma, a Lucid nos últimos 2 apresentações de resultados basicamente baixou todos os guidance. Este tem e vão apresentar um novo modelo que é um SUV. Eu acho isso ótimo. É, boa, tem um novo modelo. Eu pergunto, este novo modelo só vem complicar aquilo que é a produção da Lucid, que basicamente tem um carro com algumas variantes, algumas versões, mas tinha só um carro e estava sempre a baixar o guidance de produção. Poderá acontecer uma surpresa vir cá para cima? Eu espero que sim, confesso. Mas de resto, esta zona de distribuição pode-nos atirar cá para baixo sem sombra de dúvidas. Aquela que tem estado a mexer bem, pelo menos nisto, está a correr moderadamente bem, é a Sophie. A Sophie fez aquilo que estávamos à espera. Eu fiz um posicionamento aqui nos 505, né? Agora, a grande questão é, quem entrou nesta zona, o meu conselho é este: se vocês compraram 100, 1000, seja o que for, vendam uma parte. Esta zona é uma zona de resistência. É expectável que imprimamos o tal mínimo mais elevado, mas isso corresponderia pelo menos a perder 3, 4%. De resto, ela pode simplesmente continuar a ficar para cima. Por isso é que eu digo, fazer alguns lucros, deixar o resto em cima da mesa, ou deixar o resto dentro do investimento, acho que é mais interessante, porque o potencial é enorme. Principalmente por causa das quedas dos bancos regionais, né? O PacWest, acho que é isso. Todos eles estão a tentar recuperar. Claro, este gap up vai ser vendido. Todos os gap ups neste momento.
Todos os gap ups neste momento vão ser difíceis de gerir, mas é aquilo que eu vos estava a falar, né? Aproxima-se da moving average, o que é que acontece? Vem por aí abaixo. Mas este vem por aí abaixo, amanhã vai abrir aqui algumas possibilidades. Como é óbvio, devido à volatilidade que ela tem, eu não aconselho fazer posicionamentos. O mesmo acontece com a Farm, mais 8%, né? Vai ter apresentação de resultados. A última vez que ela fez isto, depois deu uns trambolhões enormes. É só isso que eu vos digo. Fazer posicionamentos destas, vocês podem ir ao céu, como podem ir ao inferno. Neste momento eu ficaria na expectativa. A Upstart teve bastante negativa, até veio para a Moving Average, também é a mesma coisa, também vai ter a apresentação dos resultados. E de resto, eu olho para a maior parte das cotadas, a maior parte delas, como é óbvio, está negativa. A Autodesk hoje esteve a cair bastante, vá-se lá perceber porquê. A Microsoft está a aliviar, está a voltar para a zona de balanço depois de ter feito um breakout. A Apple, enfim, é uma zona de pausa. Vamos ver o que é que os próximos dias nos trazem. Já agora, só para terminar, vamos ver a banca. O Wells Fargo está a fazer uma doji, depois de um gap up. O Bank of America está a perder, esta parte não é assim muito positiva, mas para já estamos na zona de suporte. Occidental está em queda. Sacanagem, rompeu o máximo anterior e depois veio por aí abaixo. A Exxon fez exatamente o mesmo, ou seja, as petrolíferas estão todas a ceder das aberturas. E depois queremos ver a Farfetch. Mais valia ter entrado na Farfetch, né? Em vez da Plug. Eu não entrei na Farfetch, mas mais valia ter entrado. Eu não entrei por um motivo. Eu começo a ter muitas posições no Active Bank e não se esqueçam, nós pagamos um custo de guarda, títulos é um roubo isso, mas quanto mais ações eu tiver, mais eu pago. E quer dizer, se a lógica é esta, o meu posicionamento, como eu vos expliquei, e a maior parte de vocês já entendeu, se entrarem numa cotada com valores pequenos, baixo de $1.000, 1.000 ou lá o que é, aquilo que eles vos levam de comissão na compra e na venda corresponde logo a 2% do vosso investimento. Vocês já começam logo negativos 2%. E não valia a pena estar a fazer exatamente o mesmo. Como é óbvio, o potencial é enorme, confesso. Para aquilo que elas mexem, o potencial é enorme. O potencial da queda também é enorme, mas estes investimentos pequeninos, por norma, nós não ficamos muito aborrecidos, né? Eu fico mais aborrecido de apostar $20.000 e perder metade do que, continua tudo a ser 50%, mas do que apostar $900 e perder tudo. No fundo, foi uma tentativa, mas no caso, a sequência de máximos continua a ser mais baixa. Como é óbvio, a apresentação do resultado ainda falta nesta. À partida, ela vem para aqui, eu acredito, antes da apresentação de resultados, se os mercados ficarem bullish. É tipo Tilray, né? As coisas estão a começar a desenvolver-se e acho que a própria Tilray, a vela que está a fazer hoje é super interessante. Amanhã, se fecharmos assim, amanhã começamos a romper esta zona, ela vai fazer movimento. E de resto é isto. Olhem para as small caps, tenham consciência que as small caps são doidas. O Walmart é muito mais quietinha, tal qual como a Costco, que ontem pediram para vermos, está naquela zona de balanço. Elas mexem muito pouco, mas também caem muito pouco, não é? A FedEx é a mesma história, zona de balanço, ou seja, aquelas que são as mais defensivas em termos de investimento para já estão a lateralizar. Creio que a Airbnb vai apresentar resultados e vai apresentar amanhã e hoje está a subir que nem uma doida. Não vi notícia nenhuma, sabíamos que tínhamos aqui uma zona para romper e hoje simplesmente lembrou-se de romper. Mesmo que está a acontecer aqui com a Disney, que é interessante, todas elas vão apresentar resultados, por isso é que eu digo, se há ponto que eu mais detesto é este, nós temos os setups, temos a zona para fazer breakouts, temos os pontos interessantes para começar a pensar em fazer entradas e vemos resistência, desenhamos a nossa linha, resistência, estamos à espera que aconteça o quê? Que ela faça um retracement, ela fez o retracement, voltou a fazer resistência, deu um flush tremendo de quedas, foi um 3,5%,
não rompeu o mínimo anterior. Não rompendo o mínimo anterior é quando nós nos interessamos. Agora, a questão é, este gap up seria um ponto de entrada hoje, mas tendo em conta que vamos ter resultados esta semana, ela pode vir cá para cima, como pode ir lá para baixo. De resto é isto. A Coinbase, creio que saiu uma notícia qualquer que eles iam. Primeiro teve upgrade, ok. Hum, mas no fundo a notícia que saiu hoje era que eles iam colocar um- uma sede nos Emirados. Enfim, vale o que vale. Depois de um gap up de 18%, aquilo que ela está a fazer hoje, faça a abertura, não se esqueçam, ela chegou a estar 2,47 só face à abertura e neste momento está a subir 4. Mas está na zona de resistência, creio que é uma hora, é mais fácil de ver. Estamos a fazer escadinha, tão simples quanto isso. Por isso é que eu digo, começar a olhar para o mercado, se ele ficar bullish, começar a olhar para o mercado, para as moving averages, porque elas estão a começar a dar bons sinais. Claro, a resistência, vamos ver o que acontece. Ela apresentou resultados na sexta-feira e voou. Agora, tem muito para recuperar. Literalmente, tem muito para recuperar e estamos numa zona de resistência. Daqui dos $59 até os 68 é uma distância que corresponde a 15%. Será que isto é o que acontece com Farfetch, pela Power? Eu espero bem que sim. Seria interessante, não era? Para já é isto. Bons negócios a todos e até amanhã.